Saudações aos navegantes, é um grande prazer estar aqui com vocês e eu estou tomando a liberdade de lhe apresentar um vídeo que buscará tratar de um dos temas que nós estamos estudando nesse momento, né? Que é a arete, e mais especificamente eu gostaria de compartilhar com vocês algumas análises a respeito da arete homérica. Bem, por que estabelecemos, essa iniciativa? Porque consideramos que é de suma importância você se apropriar, digamos, de tudo que está subjacente à cultura grega, né, às origens dela, né, e como, por exemplo, Homero vai ser considerado o grande educador do povo grego. Isso porque, conforme nós veremos, né, e você já está vendo, né, vai acontecer desdobramentos na paideia, né? Inclusive na arete, né? Teremos versões diferentes de arete, tais como, por exemplo, em Hesíodo, enfim, com sofistas, Platão, Aristóteles, né? Mas, veja só, não há como negar que a arete homérica, ela, digamos que vai perpassar toda a cultura grega e vai estar presente na nossa cultura contemporânea, né? E não há como negá-la, isto porque, conforme vocês verão nas atividades que vocês irão fazer, a arete, tal como proposta por Homero, quer seja nesta ou naquela manifestação cultural humana, certamente ela está presente. Bem, então veja, já que vamos falar da arete homérica, né, nada mais justo que falemos, né, inicialmente um pouco de Homero. Bem, e essa fala inicial já apresenta um desafio. E qual é? Por quê? Homero, embora existam documentos, né, que falem sobre ele, se existam papiros, né, que se apresente alguns trechos das obras dele, né, mas existe, digamos, um debate no meio acadêmico se Homero foi de fato um personagem da vida real ou foi, digamos, um nome dado ao longo do tempo, né, e se criou-se, né, esse personagem, e esse personagem na verdade representaria uma série de poetas que produziram obras poéticas e estas foram agrupadas, né, e se atribuiu a esta pessoa a origem destas obras. Mas Homero, para vocês terem uma ideia, ele é apresentado, por exemplo, em Heródoto, como se tivesse vivido 400 anos antes de Heródoto. Isso daria aproximadamente em 850 a.C. Outros documentos dizem que, muito provavelmente, ele teria vivido a época da Guerra de Troia. E veja, a Guerra de Troia, segundo alguns especialistas, ela deveria ter ocorrido em meados de 1200 a.C. Então, o debate a respeito da origem de Homero, ou mesmo da existência dele, é muito grande, né? Alguns modernos dizem e investigam a possibilidade de que ele tenha vivido entre o século 7 ou 8, enfim. Mas não há como negar a importância de Homero na cultura grega. E nós vamos tratar dele com vocês, e mais especificamente a proposta que subjaz na obra dele, né, de um ideal de arete, e que nós vamos tratar com vocês. Bem, segundo algumas análises que nós realizamos, Homero é tido em vários documentos como sendo uma pessoa que era cega, e ele teria nascido provavelmente na ilha de Quíos. Bem, e ele é tido como educador da Grécia, né? E nós vamos tentar discorrer sobre isso. Afinal, por que ele é o educador da Grécia, né? Aqui, nesse momento, por exemplo, eu estou apresentando para vocês uma breve imagem que representa a possibilidade de que Homero, em sendo cego, estivesse sendo conduzido, né, por um guia, enfim. Mas, afinal, por que ele é importante? Porque ele é considerado o grande educador da Grécia. E, afinal, né, também,
a questão da arete, a importância dele, né, para esse tema que nós estamos estudando. Bem, a obra dele, ela se caracterizou eminentemente por composições orais, ou seja, tinha-se a poesia e ela era manifestada oralmente, e isso era passado de pessoa para pessoa, né? Uma característica importante dessas composições orais é que ela tem, digamos, uma estrutura que os especialistas chamam de axâmetro datílico. Bem, você deve estar se perguntando, Edson, afinal, eu não sou um especialista na estruturação de poemas, né? Por que eu desejo saber disso? Porque tem uma particularidade muito interessante que merece sua atenção. Consideramos, né, que talvez mereça sua atenção. E essa aqui, para você ter uma ideia, recentemente, esse tipo de estrutura de poesia foram realizados estudos contemporâneos, né, na Alemanha mais precisamente, e descobriu-se que, na medida em que a pessoa oralmente vai declamando as poesias homéricas que são estruturadas desse modo, há uma perfeita, digamos, adequação entre o batimento cardíaco da pessoa e a respiração. Eu estou apresentando aqui ao lado, né, um desses estudos, né, mas constatou-se que ao declamar a poesia homérica nessa estrutura, há como que uma perfeita regularização da nossa respiração e o batimento. E isso faz com que uma pessoa que, por exemplo, estivesse com arritmia cardíaca, viesse a, digamos, a resolver esse problema, né, por meio desse processo de recitação, né, desta poesia. É claro que no grego clássico, né, no grego arcaico, ou seja, ela teria que ser declamada desse modo. Então vejam, alguns estudos inclusive disseram que esse tipo de ato, né, de declamar poesia homérica nesse estilo é mais eficiente até de, por exemplo, alguns remédios que buscam lidar com essa questão da arritmia, né? E mostrou-se inclusive mais eficiente que técnicas convencionais de respiração para que a pessoa pudesse regularizar batimento e respiração. Veja, é uma informação extra, mas ela é pertinente só para você perceber o quão é interessante, né? Esse modo, né, de se passar uma cultura. Ele se estruturava por meio de epitetos, né, fórmulas. O epiteto é um adjetivo atachado vinculado a um nome de alguém. Isso vai estar presente a todo momento. Desde o início da obra, por exemplo, a Ilíada, fala-se de Aquiles e dá-se um adjetivo Aquiles, enfim, isso se repete em toda a obra dele, né? E por meio da obra homérica, há um transporte de valores culturais e memórias culturais. Valores, porque, como vocês estão vendo, né, por meio dele se apregoa um bem, aquilo que eu devo valorizar em minha vida. E por outro lado, memórias, porque por meio dessa poesia, você tem contato com a sua história. Isso cria identidade entre os povos, né? Agora vejam, nesse momento, vocês estão estudando, por exemplo, a arete homérica, né, em comparação, por exemplo, com a arete de Hesíodo, né? Agora, recentemente, ao pesquisarmos esse tema, nos deparamos com algumas considerações de um especialista em estudos clássicos, o professor Andrew Szeged Mazak, e ele nos apresenta alguns aspectos interessantes que vão agregar elementos ao que você está estudando. Primeiro, o herói, no período clássico grego, né, um dos aspectos que ele teria que ter é a herança genealógica vinculada a um herói. Ou seja, para ser herói, eu tinha que pertencer a uma determinada casta de nobres que tinham um passado heróico. O herói grego, segundo Mazak, típico,
sobretudo na obra Ilíada, é uma pessoa alta, bem afeiçoada, cheia de partidários que vão com ele na guerra, né? Isto, inclusive, você vai perceber no personagem Ulisses, né? Me perdoe, Aquiles, né? Isto porque você verá, por exemplo, em um filme recente, Troia, que nós sugerimos para você, né? Você verá que ele, como que tem uma série de soldados que o acompanham, prestam honras a ele, né? E o seguem, né? Agora vejam, e afinal, haveria alguma diferença entre o ideal de valor presente na Ilíada e o ideal de valor presente na Odisseia? Esse é um elemento que é interessante e o Mazak nos apresenta que sim, há uma diferença. E nós vamos apresentar para vocês algumas das considerações que ele realizou. Para esse especialista em estudos clássicos, existem alguns elementos que caracterizam o bem, o valor na obra Ilíada. E qual seria esses elementos? Nós vamos apresentar aqui para vocês. O primeiro, agon. O que seria isso? A pessoa sempre busca colocar à prova a si mesmo. Ou seja, a todo momento eu procuro me superar. Em qualquer coisa. Para você ter uma ideia de como isso se manifesta, eu vou colocar aqui ao lado, para que você veja, um vaso antigo grego, onde nós temos dois personagens, né, da obra Ilíada, né, Aquiles e Ajax. E ambos estão fazendo uso do espírito agônico, estão competindo. De que modo? Jogando aquilo que talvez seria um antigo jogo de damas, né? Bem, por que eu cito e apresento esse vaso? Porque a ideia de você sempre se superar a todo momento na obra Ilíada é algo que é patente, é muito forte. Bem, se eu busco me superar, eu faço porque eu quero adquirir aquilo que nós estamos vendo, né, que é chamado de arete. A arete seria o que? Uma virtude, uma excelência. E aquele que, munido do espírito agônico, está em busca de uma arete, na medida em que ele consegue realizar-se em algum momento, ele se torna portador da aristeia. O que é a aristeia? É aquele que é um dos melhores. É aquele que, por exemplo, na Ilíada, cresce e brilha no combate. É o nobre, é o valente, é o guerreiro. E se, munido do espírito agônico, eu busco a minha excelência e adquiro a minha aristeia, eu estou prestes a conseguir o que todos buscam, que é o kleos, a glória, o renome. Ou seja, na obra Ilíada está presente a todo momento, sobretudo em personagens tais como Aquiles, o espírito agônico, a arete, a aquisição da aristeia e a tentativa de se ascender, né, se chegar ao kleos, a glória, o renome. Bem, e haveria diferença entre essa proposta e a proposta da outra obra de Homero, que é a Odisseia? Nós veremos que sim. E para isso eu convido a analisar o próximo vídeo. Até daqui a pouco, pessoal.